Olá, bom dia, a graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Bom dia, Sirlene, bom dia você que está se achegando, bom domingo, domingo em família, um dia para que a família mais se reúne à mesa, que seja a mesa da comunhão, que seja a mesa da gratidão, a mesa do amor, seja a mesa de cura para os nossos corações, por causa da companhia, da unidade, lugar onde o Senhor derrama a sua bênção. Bom dia, Renato. Tudo bem? Como é que você está? Como é que está a questão dos seus olhos? Tudo bem? Depois você manda um recadinho, tá bom? Deus te abençoe, você e sua casa. Queridos, eu coloquei um spoiler ontem, não é normal isso para o Bom Dia Espírito Santo, porque é só um devocional, mas dentro do assunto dessa manhã, aqui no Bom Dia Espírito Santo, eu coloquei como vencer na vida. Se você fosse perguntado sobre isso, bom dia, Adriana, bom dia, Liliane, bom dia, família, Freitas, Deus abençoe vocês. Se fosse perguntado na mesa, informalmente, como vencer na vida? No spoiler, tem uma figura que tem um elefante e uma girafa sobre ele. Eles estão numa jornada. Olhando para essa figura, a girafa, pela altura dela, o tamanho do seu pescoço, nós diríamos que ela vê mais longe. O elefante passa a mensagem de que ele é forte, muito resistente. E se a gente tivesse que responder essa pergunta, como vencer na vida? A gente poderia dizer, sendo mais rápido, o melhor corredor, mais ligeiro, sempre chegando primeiro. Talvez poderíamos dizer, sendo mais valente, mais corajoso. Ou talvez sendo mais sábio, que mais planeja, o que tem a sabedoria. Mas poderia ter na nossa mesa, batendo um papo, um ia dizer assim, olha, eu acho que é o mais prudente. Aquele que pondera cada passo, que planeja cada estratégia. Poderia ter outro na mesa que diria, não, é o mais inteligente. Mas também poderia ter outro que diria, é o mais determinado. Outro poderia dizer, é o mais perseverante. Mas teria aquele que convive no meio de muita gente, ele diz, olha, vocês estão enganados. Nesse mundo, vai vencer na vida os mais espertos. Mas, o que diz a palavra do Senhor? Olha o que diz Eclesiastes 9:11. Salomão, o homem mais sábio, a Bíblia diz que não houve antes dele nem depois dele, porque ele pediu ao Senhor sabedoria. Ele recebeu essa sabedoria e ele escreve em Eclesiastes 9:11, ele diz assim, vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio ou a vitória, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Duas coisas aqui chamam a atenção, que tudo depende
do tempo e do acaso. E que o tempo da calamidade, o tempo da dificuldade, o dia mau, cai de repente. Assim como de repente o pássaro que está livre, ele pode cair numa rede, né? Assim como os peixes também estão nadando, então toda aquela água do rio, do oceano para ele, de repente tem uma rede e ele é pego, de repente. Uma calamidade, um acaso, uma imensidão de um rio profundo, de um oceano, de repente, você vê, um acaso, uma rede no meio daquela imensidão, ele é apanhado. Sobrevém aquele mal sobre ele, sobre o pássaro, sobre o peixe, e assim é o homem. E o próprio livro de Eclesiastes, Salomão, ele praticamente responde quem vai vencer na vida. Já que não é o ligeiro, já que não é o valente, não é o sábio, não é o prudente, não é o inteligente, não é o determinado, não é o perseverante, não é o esperto, não é o mais forte. Ele diz que é aquele que tiver o discernimento. Para quê? Para saber aproveitar o tempo. Porque ele mesmo escreveu em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus nos dá 24 horas do dia para todo ser vivente. Agora, nós precisamos fazer o que tem que ser feito de maneira certa, no tempo certo. Não precisa ser ligeiro, basta usar bem o seu tempo. Pressa não resolve. Às vezes é melhor ser paciente. A natureza já nos ensina isso, né? Olha o nascimento de uma criança, 9 meses. Olha o que está acontecendo sem observar essa questão do tempo. Olha a pressa, o que a pressa está fazendo, os estragos. Meninas sendo mãe com 12 anos, 14 anos. Jovens querendo ficar milionário aos 15 anos. Aí vai para o trabalho ilegal, vai vender droga, vai roubar, porque tem pressa para ficar rico. E ele diz que no capítulo 3, verso 2, ele diz assim, por quê? Porque tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar o que se plantou, então tem tempo. Então eu não posso atropelar a ordem das coisas, né? Tudo tem o seu tempo certo. E por mais pressa, olha bem, por mais pressa que tenhamos, nós não conseguimos colher antes de semear. Tem como, né? E eu preciso, ainda falando do tempo, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, no verso 3, ele diz que eu preciso aprender a valorizar o tempo. Porque tem tempo de matar, tem tempo de curar, tem tempo de derrubar, tem tempo de edificar. Sabia que o tempo é o bem mais precioso do planeta? Por que é o mais valioso? Ninguém consegue fazer o tempo voltar, ninguém consegue vender tempo. Você está precisando de tempo, alguém te vende, né? Ninguém consegue comprar tempo, ele não volta mais. É o bem mais valioso do planeta, né? Quando nós trabalhamos para alguém, nós vendemos para ele o nosso tempo. O adolescente tem o tempo de estudar, de preparar para a sua vida. O jovem tem o tempo de concluir a faculdade. Os adultos têm tempo de constituir a família, de ser bem estruturado. Eu não posso violar isso. Então não adianta ser valente, ser ligeiro, ser sábio, ser prudente, ser forte, né? A primeira coisa que eu preciso saber é quem vai vencer na vida é quem sabe aproveitar o tempo. Porque é aquele acaso que vem e vem de repente sobre todos. É o dia difícil, é o vento contrário, é o vendaval, é a notícia ruim,
Em segundo lugar, quando ele diz do acaso, né? Tudo depende do tempo e do acaso. O que é o acaso? Oportunidade, né? O segredo está em usar o tempo para se preparar para as oportunidades. Porque Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom, ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede a todos. Então, a oportunidade, aquele que souber aproveitar a oportunidade. Jesus diz assim em Mateus 5,45: Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e ver chuva sobre justos e injustos. Só se beneficia da sombra quem gastou tempo para armar uma tenda, uma barraca, construir um telhado. Quem será aquele que vai se dar bem na vida? Aquele que ouve as palavras e as pratica. Jesus nos fala de um homem prudente que ouviu as suas palavras e pôs em prática. Veio a chuva, né, como vem para todo mundo, sopraram os ventos, problemas, dificuldades, também vem para todos. Mas esse homem tinha edificado sua casa sobre a rocha. O Senhor diz assim: por acaso tem alguma coisa difícil demais para mim? Então ele está dizendo aqui que esteja preparado, que eu mando a oportunidade. Prepare-se, seja o melhor naquilo que você faz e as oportunidades virão. Encerrando o livro de Eclesiastes, Salomão deixa um último conselho: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem só anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Eclesiastes 12:1. Por que, irmãos? Esses valores que nós falamos aqui, que aparentemente nos concede vitória, ser mais rápido, ser mais valente, ser muito sábio, ser prudente, ser mais inteligente, ser muito determinado, ser muito perseverante, ser mais esperto que os demais, ser mais forte que os outros. Mas tem validade. Os anos passam, de repente você era muito ligeiro, agora já não é mais. Então, por isso que Salomão ele vem e diz: olha, isso não garante a vitória. O que garante a vitória são essas duas coisas. Guarda no seu coração, no seu espírito. Quem souber aproveitar o tempo e quem souber aproveitar as oportunidades. Estar preparado. Aproveitar as oportunidades é estar preparado. Às vezes você treinou para uma corrida e ela não aconteceu, mas você está preparado. O dia que a oportunidade aparecer, você vence. Então, Salomão ele fala algo interessante, né? Que nada daquilo garante a vitória, porém tudo depende do tempo e do acaso. E ele diz que no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre ele e sobre nós. Então recebe no seu coração, nesse domingo, 20 de dezembro, a 11 dias do encerramento desse ano de 2020, daqui a pouco, a 11 dias, um portal se abre, um novo ano, com 365 dias novos, totalmente em brancos, para escrevermos uma história de vitória, de vencermos, de conquistarmos, de avançarmos. Mas precisamos desses atributos, precisamos de determinação, precisamos ser perseverantes. E ser esperto não é no sentido de trapaça, é ter discernimento, né? Perceber o momento, perceber como chegar lá. Está falando dessa esperteza que o próprio Jesus diz: olha, vocês precisam ser espertos, né?
Às vezes os filhos das trevas são mais espertos que vocês. Ser sábio, ser prudente, ter planejamento, mas não é suficiente, porque não garante a vitória. Como naquela figura, apesar do tamanho, da altura da girafa, que ela enxerga muito mais do que o elefante, muito mais do que o animal que rasteja na terra, não significa, ela está vendo um horizonte mais novo, não significa que ela vai chegar lá primeiro. Porque no caminho dela tem os predadores, no caminho dela tem o seu inimigo, no caminho dela tem lugares por onde, apesar do tamanho, apesar de enxergar, ela não consegue passar. Depende do tempo e do acaso. Porque de repente pode vir algo sobre ela, né? O seu predador, e ela morrer. Da mesma forma o elefante, por mais forte que ele seja, e que derruba uma árvore, de repente, ele tem o seu predador, tem o seu inimigo, tem suas demandas. E assim, eu e você, né? Então, Salomão aqui expressando aquilo que Deus depositou sobre a vida dele, a sabedoria. Não a sabedoria do homem. Sabedoria escrita em Provérbios, que está em letra maiúscula, que é Jesus Cristo. Lá diz, quando escreve assim, a sabedoria edificou a sua casa com 7 colunas, você vai ver que está, a sabedoria te aguarda na praça, ela clama para te ensinar. Está falando de Jesus Cristo, porque está com letra maiúscula. Salomão pediu, e Deus deu. E ele então, analisando a vida, pensando, ele escreveu. E ele diz, olha, quem vai vencer na vida? Como vencer na vida? Sabendo aproveitar o tempo. Medite sobre isso, há tempo para todas as coisas, não atropele. Não queira colher o que você não plantou. Não queira colher antes da data. Né? Se você enterrar uma semente lá, seja que semente for, e começar a descobrir para ver o que está acontecendo, se está crescendo, ela não produz. Tem o tempo. Não atropele as estações. Você teve o seu tempo de juventude, agora você casou, você tem o tempo de casado, você vai criar os filhos, é o tempo, depois vai vir os netos, são tempos. Quem souber aproveitar o tempo e quem souber aproveitar as oportunidades, são esses que vão vencer na vida. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra possa te trazer crescimento, maturidade, revelação, possa ter te trazido inspiração para terminar esse ano e entrar 2021 sábio, com a sabedoria de Deus, para aproveitar o tempo. Sabia que o tempo é a minha e a sua moeda mais preciosa? Agora, tudo que é muito precioso, valioso, é extremamente perigoso. Né? O tempo, ele tem os ladrões de tempo. A sociedade criou. Né? Jogos, redes sociais, TV, internet, WhatsApp, trabalho. Então, aqui entra novamente o conselho. É uma moeda muito cara. Há tempo de estar em casa com a família, há tempo de estar no trabalho, há tempo das redes sociais, há tempo da recreação, há tempo. Seja sábio, tenha discernimento. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado por essa manhã.
Obrigado porque veio uma palavra de sabedoria aos nossos corações, nos preparando, nos dando instruções para a jornada desse portal que se abre daqui a 11 dias, para fazermos do próximo ano um ano onde, quando encerrarmos, nós vamos dizer assim: cruzei a linha de chegada, venci, porque eu soube aproveitar o tempo, eu soube aproveitar as oportunidades. Marca isso no seu coração, no nosso coração. Faça isso conosco, Espírito Santo. Nos lembre disso constantemente e nos ajuda a expulsar, a repreender, a rejeitar os ladrões de tempo. Nos dá discernimento para usar o bem mais precioso que o Senhor nos concedeu com fôlego de vida, que é o tempo. Porque ele não volta, ele não pode ser comprado, ele não pode ser vendido. Nós não encontramos. Se eu quiser acrescentar, Jesus falou, né? A gente fica preocupado com muita coisa e ele diz: não ande ansioso. Você não pode acrescentar um côvado na sua vida. Ele está falando do tempo. Então, obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Que nós possamos realmente ser marcados nessa manhã pelo teu conselho, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Logo a mais, à noite, às 19 horas, nós estamos no templo, no culto presencial e no culto também online, né? Para aqueles que não podem vir. E hoje nós vamos falar um culto especial do Natal sobre a esperança, né? A esperança, a alegria na esperança, né? Porque a boa notícia veio na terra, a boa notícia veio até nós, a boa notícia é uma pessoa, Jesus Cristo. E hoje à noite nós vamos ser ministrados sobre isso. Amém? Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Bom dia, Ézio, saudade de você, como é que tá? Fernando, seus filhos, sua família. Deus abençoe, que o shalom de Deus repouse sobre a tua casa. Amém? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, às 7 horas da manhã, se o Senhor nos permitir.